vindo a dar a honra da tua presença. Para nós é um momento muito importante. Como o meu Dean e amigo professor Filipe Santos disse, nós temos vindo a apostar na Católica desde 2016 em criar competências na área da transformação digital. E desde 2016 temos vindo a alargar o âmbito dos temas que são cobertos pelos nossos programas. Neste momento, e até para aquilo que o Filipe disse, é absolutamente evidente que o Robotic Process Automation passou a ser uma componente absolutamente indispensável dos processos de transformação digital. Nós estamos muito atentos ao mercado, estamos muito atentos àquilo que são as necessidades das organizações e das empresas, quer porque mantemos um contacto direto muito intenso, quer pela via da investigação, em que procuramos saber o que é que está mais ocorrente. O webinar de hoje marca o início dos programas sobre RPA na Católica, quer a nível de formação de executivos, quer a nível de mestrados, e marca também um ponto muito importante, que é a celebração da adesão da Católica à Academic Alliance da UiPath. A UiPath, como bem sabem, é o primeiro fornecedor de RPA a nível global, tem uma cultura de startup e uma cultura muito virada para o ensino, que fez com que celebrar esta adesão à Academic Alliance fosse relativamente simples. Somos a primeira universidade em Portugal a fazê-lo, o que significa que nós estamos a reconhecer aquilo que os relatórios mais recentes de necessidades de mercado apontam como uma das necessidades de topo a nível de profissionais no mercado, nomeadamente da transformação digital. Onde é que eu queria fazer um agradecimento muito grande ao Rui Fonseca, que foi quem nos ajudou a empurrar este tema, e depois agradecer ao Nuno Martins e ao José Ferrari pela sua disponibilidade em participar neste webinar, que vai ser uma conversa grande sobre RPA. Quer o Nuno Martins na Caixa Geral de Depósitos, quer o José Ferrari na EDP, são casos de sucesso a nível internacional, não só a nível nacional, mas a nível internacional, com níveis de competência em RPA muito invulgares. Eu penso que este é o mote ideal para passar ao Rui, agradecendo a confiança da UiPath em nos tornar parceiros e ao mesmo tempo pedindo que desse o enquadramento, pegando até neste ponto da competência internacional das nossas empresas. Rui? Obrigado, João. Boa tarde a todos. Muito obrigado também à Católica Lisbon, também pela confiança e pelo interesse em participar no Programa Mundial de Academic Alliance da UiPath. Como disse o João muito bem, esta parceria é pioneira em Portugal por ser a primeira universidade com quem a UiPath celebrou este acordo e vem dar resposta, de facto, ao crescimento do sucesso do RPA em Portugal, onde felizmente já temos mais de 80 grandes clientes em Portugal, entre os quais destacamos naturalmente a Caixa Geral de Depósitos e a EDP como os dois maiores clientes da UiPath em Portugal e, como disse o João e muito bem, são atualmente referências também da UiPath a nível europeu em termos de benchmarking. Há pouco falava-se na questão do RPA poder ou não ser um pouco polémico, a questão de ameaça ao emprego. Estudos da McKinsey recentemente referem exatamente o oposto, que até 2024 esperam-se ser criados mais de 50 milhões de postos de trabalho associados ao RPA, quer seja na parte de desenvolvimento, quer seja na parte de análise. Só para a vossa informação, atualmente no LinkedIn, o job RPA Developer é o número 2 a nível mundial em termos de pesquisa e de procura. Portanto, achamos que esta parceria vem na altura certa. O sucesso que temos tido e que felizmente os nossos clientes têm tido com a implementação do RPA, quer seja para estar alinhado com os seus objetivos estratégicos em termos de redução de custos, aumento de eficiência, produtividade, redução do risco, aumento de compliance, vem também associado à necessidade de ter recursos de RPA que a Católica Lisbon vai lançar, vem de certo modo dar resposta a esta crescente necessidade que nós vemos no mercado, quer seja de clientes, quer seja de parceiros de implementação, e portanto é com muita honra que temos esta e celebramos esta aliança e esta parceria,
com uma das universidades mais prestigiadas em Portugal e, portanto, uma escola de negócio de vanguarda que aposta na formação de tecnologias e competências do futuro. E eu acho que, neste momento, o mais importante é mesmo ouvir os nossos clientes para falarem de viva voz da experiência na área do RPA. Obrigado, Rui, e muito obrigado mais uma vez pela confiança. Nuno, eu penso que a maior parte das pessoas, quando soube falar em RPA, ou não sabe mesmo o que é, ou tem uma vaga ideia do que é. E eu continuo a achar que uma das melhores maneiras de explicar o que é que o RPA é descrever o que é que foi o vosso primeiro projeto de RPA. O que é que esse robô fez na Caixa Geral de Depósitos? Como é que apareceu a ideia de experimentar o primeiro robô? Boa tarde. Boa tarde e agradeço à Católica o convite para falar aqui sobre este tema que a Caixa tem investido bastante e tem sido uma área de foco. Aliás, o resultado do trabalho de bastantes, inclusive algumas pessoas que eu já percebi que estão aqui também nesta conversa, e eles podem testemunhar também o esforço que tem sido. E em concreto à sua questão, isto é, nós começamos este processo mais a sério há cerca de 2 anos e meio, portanto em 2018, mas dizer-lhe que também que o RPA é nós todos os dias, quando, indo ao caso mais simples, não é? Nós quando fazemos tentando partir as coisas, o peixe às postas, não é? Nós quando fazemos uma fórmula em Excel, nós estamos a criar um processo automático. Nós quando fazemos uma macro em Excel, nós já estamos a começar a fazer um processo um bocadinho mais sofisticado e, portanto, todos os dias nós somos confrontados com a necessidade de simplificar, de separar entre aquilo que é pensar o que é que vamos escrever na célula, com copiar a célula e fazer alguma coisa de mais automática ou mecânica com aquilo que nós queremos e onde queremos chegar. E, portanto, é aqui que nasce o processo de automatização e é aqui que, no fundo, a nossa cabeça tem que começar a funcionar quando pensamos em automatizar, é tentar criar uma rotina mais ou menos mecânica que possa dar origem àquilo que depois é de facto um robô, não é? E portanto o primeiro processo foi alguma coisa que teve muito que ver com isto, que é tentar perceber aquilo que eu posso formalizar dentro destes processos automáticos que criamos todos os dias e que de uma forma mais sistematizada queremos convergir. Portanto, com certeza que o primeiro sítio onde fomos para a procura destes processos mais automatizados e mais de rotina foi aí que nasceu numa experiência no nosso centro de operações e no nosso back-office, e foi a partir daí que fizemos uma experiência concentrada no tempo, onde tentámos automatizar algumas destas formulações, destas mecânicas, e foi através daqui que criámos algumas rotinas de processos automáticos, de consulta de informação, de juntar algumas mecânicas de algumas pesquisas a base de dados no exterior, e portanto a pouco e pouco foi aqui sendo desenvolvido o processo que hoje, ao fim de 2 anos e meio, orgulha-nos de ter mais de 1.250.000 operações. Tem sido uma curva exponencial, mas o primeiro momento está sempre presente. Portanto, hoje o número de horas poupadas que nós nos medimos, e podemos falar disto um bocadinho melhor, mas são hoje um valor bastante expressivo, mas foi a partir daqui nós criámos o mecanismo que hoje, pronto, nos orgulha de ter uma expressão já bastante significativa. Obrigado, Nuno. José, e no caso da EDP, que tem aplicação de robôs em múltiplas empresas da EDP, como é que apareceu? Muito obrigado, João. E obrigado à Católica por esta oportunidade e boa tarde a todos os presentes. Nós começámos com RPAs em 2015, portanto já levamos quase 5 anos de percurso. Entretanto, fomos generalizando a utilização desta ferramenta dentro do grupo, quer dizer que hoje praticamente todos os unidades de negócio acabam por usar a ferramenta.
Temos empresas de serviços partilhados no grupo que são tipicamente as utilizadoras mais intensivas deste tipo de ferramenta e também as empresas com natureza mais comercial, na medida em que têm processos gigantescos do ponto de vista de número de operações, que envolvem sempre largos milhões de operações. E quando digo milhões, são mesmo milhões. O robô que nós implementámos em 2015 foi precisamente na área do back-office e na área das cobranças, portanto, na lógica de automatizar um determinado processo que até aí era executado por pessoas. Aqui vale a pena dizer rapidamente duas coisas. Primeiro, muitas vezes nós que estamos mais envolvidos neste tipo de coisas visualizamos-las de forma diferente de quem nunca viu e às vezes é importante dar uma imagem mais vívida do que estamos a falar. E basicamente quando estamos a falar desta automatização do processo, tipicamente é quase como se gravássemos a execução de um humano e depois essa execução passa a ser repetida vezes sem conta, sem a intervenção do tal humano. Portanto, no fundo é como se eu, na minha atividade normal do dia-a-dia, tivesse que abrir 4, 5 janelas, copiar texto entre janelas, carregar em enter várias vezes, ir à procura de uma determinada informação aqui e acolá e fazer isso tudo num processo repetitivo, aborrecido, sujeito a erros e que me toma muito tempo, porque eu tenho que fazê-lo de forma sequencial e os tempos mortos, abre janela, fecha janela, copy e paste de um lado para o outro, acaba por me tomar muito tempo e dá uma oportunidade a fazer muitos erros. Aquilo que se faz é basicamente substituir isto por um processo completamente automático, em que todas estas janelas são abertas e toda a informação é copiada entre elas e todos os sistemas estão invocados em milésimos de segundo. Portanto, no fundo é disto que estamos a falar quando falamos em RPAs. Temas de back-office e temas de operações são, diria eu, o campo excelente de utilização destes RPAs. Ou seja, quando estamos a falar de operações massivas, dos tais milhões de que falava, que envolvem muitas vezes muitas pessoas, que são atividades de difícil execução, não pela sua complexidade, na maior parte das vezes, mas pela repetição que implicam, e ninguém gosta de estar à frente do computador um dia inteiro a fazer sempre a mesma tarefa. Portanto, é aí que nós investimos, é aí que nós temos vindo a investir e é isso que nos permite hoje em dia ter um conjunto muito significativo de robôs a funcionar que acabam por representar um alívio para um conjunto muito significativo de pessoas dentro da EDP. Alívio no sentido de que as libertamos de um conjunto de tarefas que são muito aborrecidas de executar. Como eu disse, são muito suscetíveis de erro e temos bastante mais de 400 pessoas, no fundo, que foram libertadas para outro tipo de atividade. José, muito obrigado. É uma visão muito objetiva do que faz o RPA. Nuno, o José falou de business case, ou seja, verificar e validar que o investimento em RPA tem retorno para a organização. Como é que fazem os business cases na Católica para decidir se vão ou não vão automatizar, desculpem, na Caixa Geral de Depósitos? Como é que fazem o business case para decidir se automatizam determinado processo ou não? É um ponto bastante importante. O business case é feito com duas dimensões e é uma coisa que depois nós fazemos e a outra coisa importante é depois acompanhar a sua execução. Não é? Mas há dois pontos importantes, que é o que nós medimos em horas poupadas, portanto horas poupadas para um humano, a diferença frente àquilo que como estava a falar o José, portanto, aqueles milésimos de segundos que comparam com horas efetivamente trabalhadas e, portanto, isso é uma medida. E depois a segunda é a intensidade de utilização do próprio processo automatizado, não é? Muitas vezes com o qual vai ser implementado. Essas duas dinâmicas dão-nos aquilo que é o impacto que esse processo de automatização leva e o benefício que traz. Portanto, isso é uma medida que depois nós fazemos o business case, usamos esse modelo, incorporamos depois quando esse processo é depois implementado e é depois monitorizado no tempo com o seu acompanhamento, essa sua eficiência, e isso dá-nos aquilo que nós nos medimos todos os dias e as pessoas que trabalham sabem todos os dias, cada momento, o número de horas que
que são poupadas. Portanto, isso no fundo dá esse resultado. É bom não esquecer que à medida que há aqui um elemento importante também, que o processo de automatização nos tem permitido levar a uma otimização também que não está expressa nestas horas, que é a própria reflexão sobre a automatização gera uma eficiência do próprio processo, não é? Portanto, quando eu desenho o processo de automatização, que é aquilo que me leva a pensar que é aquilo que eu vou querer fazer, isso próprio gera uma reflexão sobre se eu estou a fazer exatamente aquilo que devo fazer. E, portanto, há um efeito indireto que questionar do processo reflete para a própria dinâmica do que eu estou a fazer, e que isso leva também a uma poupança que tem outros frutos indiretos que são difíceis de medir, que nós tentamos olhar para eles e, portanto, que é algo que incorporamos na nossa análise. Portanto, é aquela ideia de que procurar no processo o automatismo. É como se eu, por exemplo, estiver a pedir um café. Eu peço um café e o café pode ser curto, pode ser cheio, pode ser com leite, pode ser com chávena fria. E chávena fria, e portanto isso pode ser aquilo que eu quero dar ao cliente. E depois dentro deste processo alguém me vai, quer automatizar beber um café ou dar um café ou oferecer um café a um cliente. Quando eu questiono esse serviço, isso que eu estou a oferecer, depois eu acabo por perceber que automatizar então pode ser, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, vamos pensar, lavar a chávena. Portanto, isso pode ser aquilo que é importante, que permite com que eu oferecer o café ao meu cliente faz com que o meu trabalho do back-office ao preparar o serviço para que quem está na rede comercial, quem está a trabalhar com o cliente, possa de facto focar-se naquilo que o cliente realmente quer. E ele quer, por um lado, estar a perder tempo entre aspas, a ganhar tempo a falar com o cliente e escutar do cliente o que é que o cliente quer, e por outro lado ter disponível a máquina, ter disponível para si o produto que depois vai oferecer. Isto é algo que nos faz sempre questionar também nesta mecânica, que tem sido para a Caixa algo de muito positivo também desenvolver. Ou não quer dizer que o ponto de partida não é a automatização, o ponto de partida é a melhoria dos processos e da organização da Caixa. E no fim de um processo desses podem decidir este vale a pena automatizar, este não vale a pena automatizar. Com certeza, com certeza. E depois a própria, chegamos à conclusão, que uma vez em vários e muitos processos que já vimos, quando vamos automatizar, muitas vezes é uma melhoria do software que nos permite ser mais ágil e mais rápido e mais capaz. Mas poupamos recursos que depois essa equipa depois vai olhar para outro processo. Portanto, há aqui uma dinâmica muito interessante e evolutiva. Obviamente, à medida que a organização tem esta cultura, ela própria já se reconhece nas próprias dinâmicas dos vários processos, onde ele pode ser mais compatível de ser introduzida essa automatização, e essa automatização é algo que também a instituição deve incorporar e deve perceber onde é que pode ser mais capaz e mais benéfico essa utilização. José, a sua descrição do que é o RPA foi realmente muito boa. E eu penso que, eu estou a ver aqui as perguntas a chegar, eu penso que ainda há pessoas que associam a palavra robô àquela Alice que aparece no Web Summit. Estes robôs não são assim, não é? José? Sim. Sim, João, perdi um bocadinho. Estava a dizer que depois da descrição ótima do que é um robô, eu tenho aqui, estão a chegar as perguntas e ainda há pessoas que associam o robô àqueles bonecos tipo Alice que aparecem na Web Summit, não é? E o que é um robô? Como é que eu vejo um robô em RPA? O robô em RPA, na prática, é ver um ecrã a correr um conjunto de tarefas, exatamente como se estivesse lá uma pessoa 24 horas por dia a trabalhar a uma velocidade supersónica. Se eu pudesse resumir aquilo que é um robô, na prática aliás, uma boa imagem pode ser aqueles vídeos que por vezes se fazem em time-lapse,
em que se vê as pessoas a fazer a construção de um hospital, por exemplo, de uma forma muito rápida, em que se resume num vídeo de 3 minutos uma coisa que aconteceu durante 5 anos. E, portanto, tivesse as pessoas a correr de um lado para o outro. E, portanto, na prática, o robô é isso. Portanto, é aquilo que eu faço num computador, em que invoco uma determinada aplicação, faço copy-paste, etc., e que me demora a mim, imagino, 20 minutos. Portanto, quando eu olho para um computador que esteja a ser operado por um robô, na prática estamos a falar de uma licença, estamos a falar de alguém que opera, ainda que digitalmente, o computador. Na prática, aquilo que eu vejo é como se fosse um time-lapse daquilo que eu andei a fazer durante um dia inteiro, a passar em 30 segundos. Portanto, ou seja, em que todas as janelas aparecem, tudo é enfocado, tudo é muito rápido e a atividade é executada como se eu tivesse poderes mágicos e conseguisse fazer tudo à velocidade da luz. Portanto, de uma forma muito sintética, isto é um RPA. Impecável, José. E só uma pergunta, o José também tem a responsabilidade dupla de transformação digital e de IT. E por isso tem uma sensibilidade muito grande à pergunta que eu vou fazer, que é, na realidade, estes robôs vão aceder a vários sistemas e, na realidade, sem obrigar a fazer alterações sobre os sistemas, conseguem fazer a ponte entre os mesmos e enfim, no fundo, criarem pseudo-integrações com um esforço muito reduzido. O que é que acontece quando há atualizações desses sistemas? Isto não se torna num quebra-cabeças numa organização da dimensão da EDP? Isso é uma excelente pergunta que acho que me leva a 2 temas. O primeiro é que, como se costuma dizer muitas vezes, quem tem um martelo na mão tudo é prego, não é? O que quer dizer que muitas vezes tem-se a tendência de resolver com RPAs tudo aquilo que pode ser resolvido de uma outra forma. E aí tem que se ter alguma parcimónia naquilo que é a utilização do RPA e aquilo que é uma atualização de software ou mesmo uma integração entre diferentes softwares. Ou seja, eu posso ter um processo que é otimizado ou que fica mais eficiente se eu fizer alterações de integração entre sistemas ou se fizer layers com melhor user experience. Portanto, tenho várias formas de melhorar a minha eficiência. Uma delas são os RPAs. Tipicamente, eu diria que os RPAs são uma espécie de um hotfix. Portanto, ou seja, não são soluções estruturantes. São boas soluções, resolvem muitas coisas, mas nem sempre são soluções estruturantes. Portanto, tem o seu lugar, não devido. No nosso caso tem ajudado imenso, mas em alguns casos há situações que têm que ser resolvidas de forma mais estrutural. Portanto, ou seja, uma coisa não tira a outra. O segundo comentário para dizer que uma das coisas que as organizações têm que ter algum cuidado, e as próprias ferramentas de orquestração de RPAs ajudam nisso, é que nós não podemos ter uma gestão completamente descontrolada destes mesmos RPAs, ou no limite uma falta de gestão, porque as ferramentas são ferramentas muito democratizadas, o que quer dizer que construir um RPA hoje em dia é uma coisa razoavelmente fácil, está naquilo que nós do lado do IT chamamos na mão dos cidadãos, ou seja, não está do lado do IT, está do lado dos próprios utilizadores. Isso é uma vantagem muito grande que as ferramentas têm vindo a desenvolver e a UiPath é uma delas, portanto, ou seja, não é preciso ser o IT central a desenvolver os RPAs, aliás, é isso que se pretende, é precisamente democratizar a utilização dos RPAs, mas tem que haver algum seguimento, precisamente para que, em situações em que haja alteração do software que é objeto desse RPA, nós saibamos o que é preciso emendar. E descontinuação, etc. Porque uma das coisas que nós fazemos é evitar o erro, como eu disse há bocado. E isto é muito relevante e também convinha que as pessoas ficassem com esta ideia, nomeadamente em áreas muito reguladas, como é a atividade onde nós, EDP, nos desenvolvemos a atividade, erros pagam-se muito caro. E os RPAs, os robôs, têm a vantagem de minimizar erros. Isto para nós tem muito valor e há bocado o Nuno estava a falar do business case. Isto é uma coisa que entra no business case, ou seja, a redução de erro é uma coisa que tem um upside, é um upside muito significativo do ponto de vista do business case. Mas dizia eu que se promovemos a diminuição dos erros, a pior situação que podemos ter é ter um robô que até aqui vai buscar uma determinada informação, um determinado campo
e por uma alteração qualquer desse software de destino ou de origem, o campo deixou de ser aquele e passou a ser outro, que leva, no melhor dos casos, à interrupção do RPA, no pior dos casos, à produção dele. Portanto, é um tema que tem que ser controlado, deve ser democratizado dentro das organizações, mas deve ter um mínimo de controle e um mínimo de orquestração. Nuno, obviamente a conversa dava para ficarmos até o fim da noite, mas nós estamos limitados a meia hora e eu consegui, assim, por especial favor, esticar 15 minutos a conversa. Eu tenho duas perguntas e depois vou passar às perguntas que as pessoas estão a fazer aqui via chat. Tudo isto tem a ver com governance, não é? O José falou numa governance de RPA que na EDP é bastante democratizada, o que significa que está mais próximo das pessoas que são responsáveis por processos e não centralmente do IT. Como é que é na Caixa? Isso foi um motivo grande de reflexão e inclusive discutimos bastante aqui com os nossos parceiros da UiPath exatamente sobre esse ponto. Nós fizemos de facto um teste no centro de excelência, num ponto principal do centro de operações, que é de facto o maior cliente deste processo de automatização dentro da Caixa. Resolvemos sentar aquilo que nós chamamos este centro de excelência de robotização, naquilo que é a nossa direção de desenvolvimento de negócio, ou a direção da organização de qualidade, que é no fundo uma direção de desenvolvimento de negócio. Exatamente e depois de refletir bastante e não colocá-lo nem no centro de operações, que no fundo tem como que tendo um hub, porque de facto poderiam, como o José está a dizer, poderiam os próprios fazer os robôs, os processos automatizados, e não também na informática, porque obviamente poderia ser outro sítio para colocar este centro de excelência. E quisemos ter aqui nesta direção de desenvolvimento de negócio, exatamente porque quisemos que este processo fosse enraizado dentro da instituição, dentro da Caixa. Por um lado, para ser estrutural no impacto que eu tinha referido antes, que é de melhoramento dos processos, que isso fosse uma forma de fazer essa análise também consistente com o processo de automatização, e por outro lado, que este processo fosse, esta dinâmica de automatização fosse também transmitida à instituição para vários utilizadores. Nós temos neste momento 19 departamentos que utilizam estes processos e de facto a ideia aqui é que este centro de excelência colocado neste sítio pudesse ter uma versão mais transversal e que ele próprio depois pudesse comunicar entre as direções, porque um dos temas aqui também é que como este processo automatizado vem no fundo trazer benefícios pontuais, alguns se forem muito estruturais, como o José estava a dizer, é porque alguns processos está mal. E, portanto, estes benefícios pontuais são geralmente para resolver problemas críticos que acontecem num determinado momento. Vamos pensar, por exemplo, o tema da Covid, onde o banco teve que se transformar e teve que, em momentos críticos, fazer muitas alterações de contratos, muitas alterações de relações com os clientes. Este processo, se não tivesse sido automatizado em algumas dinâmicas, era absolutamente impossível de ser implementado. Portanto, é um exemplo mas repare, que este ponto que foi cirúrgico naquele determinado momento para aquele determinado processo abraçou vários elementos, vários pontos da Caixa e, portanto, aqui é importante que, de facto, quando ele é localizado neste sítio, possa, de facto, comunicar bem com as várias direções. Portanto, é uma pergunta que nos levou a muito pensamento e, portanto, discutimos bastante internamente entre todos e acho que tem resultado bem aquilo que tem acontecido com esta experiência. O Nuno é administrador e, enfim, não querendo ser indiscreto, qual é o KPI para decidir sobre um robô a que mais sensível é a administração? Nós temos, como dizia, uma meta de utilização de poupança de horas, que é aquilo que é as horas de trabalho, que no fundo nós, com estes processos, pensamos que nos permitirão ter mais disponibilidade para os nossos colaboradores trabalharem e estarem junto com os seus clientes. Portanto, tudo o que é horas libertas é aquilo que é mais objetivo para nos fundo, libertar horas de trabalho para estar em contacto com os clientes.
Então, aqui tenho uma série de perguntas relacionadas com o tema que nos é muito caro, que é o tema da segurança e da privacidade. Há já alguma legislação, diretivas relativamente às preocupações de segurança e de proteção da privacidade ou não? Sim, sim. Com certeza, nós temos o Regime Geral de Proteção de Dados, que é algo que é perfeitamente, que já está implementado e que nós incorporamos nesta nossa análise, e nós com certeza que sim. Aliás, a própria forma como o cuidado é inclusive na implementação, e o APAS sabe bem disso, que nós temos, obviamente trabalhamos com equipas internas e equipas externas. E só para dar um exemplo, quando os processos de automatização são desenvolvidos, eles são desenvolvidos pelas equipas externas, mas a sua implementação dentro da caixa não é feita pelas equipas externas, mas sim pelas equipas internas. Portanto, a própria forma como o próprio processo, a própria automatização, o próprio desenvolvimento é feito, ele é feito já pelas equipas na caixa, exatamente porque, enfim, toda essa parte de proteção de dados é feita. A própria segurança de informação é também algo que é obviamente interagido e com as equipas que estão na área de informática, neste caso, que estão a acompanhar o processo. Portanto, isso mais uma razão nos levou também nesta dinâmica de perceber onde é que o centro se iria desenvolver, exatamente para que houvesse estas várias direções. Portanto, o Centro de Segurança de Informação está na área de informática, o Centro nosso Data Protection Officer é uma equipa independente, ela própria também está em interação com esta equipa. Portanto, são alguma coisa que com certeza que é muito importante hoje em dia. Neste regime, o José falou da regulação, os serviços financeiros é claramente aqui um serviço onde todas estas dinâmicas são muito aferidas com muito cuidado. Rui, assim, estamos os dois de acordo que com dois convidados como os que temos, a maior parte do tempo deve ser com eles, mas eu não resisto a perguntar-lhe, numa perspectiva europeia, como é que situa Portugal e aquilo que nós estamos a fazer em termos de RPA em Portugal, comparativamente com o que se passa na Europa? Eu tenho muito orgulho em responder a essa questão, porque de facto, ao nível do sul da Europa, e estivemos a falar de Portugal, Espanha, Itália e França, o nível de penetração dos projetos de automação e a contribuição que tem e alinhamento com os planos estratégicos das empresas em Portugal está à frente de todos os países da sul da Europa. Nós estamos a competir com algumas entidades líderes a nível do Reino Unido, de alguns países nórdicos, e conseguimos colocar-nos também ao nível de comparação já com alguma coisa nos Estados Unidos e no Japão. Portanto, é uma honra e um orgulho poder dizer, e a EDP e a CGD são dois exemplos disso, de utilização avançada e de um grau de maturidade muito relevante. Muito obrigado, Rui. José, tenho aqui uma pergunta com muita piada, que é: qual o perigo de estarmos a fomentar o Shadow IT? E como é que lida com essa situação? Eu percebo. Eu pessoalmente gosto muito de modelos federados. E para mim, modelos federados são modelos em que se dá grande autonomia às unidades de negócio, com uma coordenação a nível central. Então, ou seja, pessoalmente não gosto de modelos centralizados, prefiro esses modelos federados. E os modelos federados, na minha experiência, acabam por desmontar um bocadinho o Shadow IT. Para quem não estiver familiarizado com a expressão, basicamente estamos a falar daquilo que é um IT um bocadinho debaixo da secretária, portanto, ou seja, um IT um bocadinho às escondidas, fugindo do radar do IT central. Portanto, normalmente é isso que se designa por Shadow IT, para quem estiver menos familiarizado com a expressão. Eu acho que, como tudo na vida, quanto mais liberdade e quanto mais responsabilidade pedirmos, menos coisas escondidas há. E eu acho que isso funciona bem em organizações grandes. Portanto, ou seja, se dermos esta capacidade das pessoas, de acordo com determinadas políticas de segurança, políticas de proteção de dados e outras políticas bem definidas, se dermos liberdade depois às unidades de negócio para desenvolver as suas atividades
cumprindo estas políticas e partilhando aquilo que estão a fazer, eu acho que não temos razões para recear o tal Shadow IT. Hoje tem uma outra pergunta super interessante, até agora tem-se falado da automatização de processos que já existem. Já tem algum exemplo de criação de um novo produto ou serviço assente em RPA desde a GEMS? Temos um caso bastante interessante, que é razoavelmente recente, que passa pela integração de um RPA com um chatbot, em que na prática resolvemos, aliás, um problema. Portanto, foi algo desenvolvido nas nossas áreas comerciais e nas áreas de serviços partilhados também, portanto, que são áreas com elevada competência nesta área. Portanto, em particular, a nossa empresa de serviços partilhados, a Global Solutions, portanto, tem feito muita coisa nesta área dos RPA. O Brasil também, curiosamente, mas dizia eu que em coisas mais sofisticadas este parece-nos um bom exemplo. Na prática, permite uma integração entre um chatbot e um RPA, permitindo uma interação, ainda que intermediada, de um cliente com o próprio RPA. Portanto, isto foi algo que foi criado à raiz, portanto, não foi na lógica de libertar uma pessoa que estivesse a fazer uma determinada tarefa, foi uma construção adicional àquilo que essa pessoa ou essas pessoas estavam a fazer. Fantástico. Nuno, tenho aqui uma outra pergunta com imensa piada, que é, então a RPA só se aplica às empresas muito grandes. É verdade? Uma empresa grande é feita de muitas empresas pequenas, não é? Portanto, diria que isso obviamente depende do conceito, depende da situação, e acho que só agora, relacionado com essa questão, posso complementando aquilo que o José disse, numa situação que nós estamos a fazer. Nós falamos, as empresas grandes vivem muito, têm esta dinâmica que nós percebemos dos processos mais passivos que têm que se movimentar, e pensamos no processo automatizado como algo que estamos a tentar fazer de uma forma rápida aquilo que realmente é lento, não é? Portanto, os processos já existentes, não é? Uma empresa nova é uma empresa que pode pensar do mais pequena, uma empresa que pode rapidamente ela própria transformar-se e fazer ela um processo novo. Relacionado também com a questão anterior, mas olhando para esta questão, nós de facto estamos a começar a olhar para isso, e separando aquilo que é tipicamente aquilo que se chama um processo unattended de um processo attended, não é? Portanto, quando nós estamos a falar em alguma coisa unattended, é como que, por exemplo, tivemos um comercial à frente de um cliente e tudo é feito na retaguarda no back-office. Portanto, aqui está a robotização a preparar o caminho para oferecer. Um processo attended é um processo em que é um parceiro de um comercial que está aqui ao nosso lado e que está a fazer trabalho que pode ajudar no oferecimento de um determinado produto. É procurar informação deste cliente no sistema, é procurar a informação em outros sistemas que possa ser mais útil ao cliente. Portanto, eu diria que essa vantagem, essa cabeça fresca de alguém que é mais pequeno, pode rapidamente ele se transformar e ele próprio fazer alguma coisa mais substantiva desde o início, que tem outros impactos, não é? Muito obrigado. O tempo dos nossos convidados é medido aos 5 minutos, para conseguir estender o webinar de meia hora para 45 minutos foi uma negociação duríssima. É evidente o interesse que o tema do RPA tem, quer pelo número de inscrições que tivemos, quer pela participação e pelo número de perguntas super interessantes que tivemos. Do ponto de vista da Católica, fica que é importante voltarmos a reunir e a discutir o tema do RPA, e este formato é um formato que tem sido muito bem sucedido. Para terminar, queria agradecer imenso ao Nuno e ao José, quer dizer, a vossa experiência e o testemunho que deram, que dá vida a isto, não é? De maneira que deixa de ser uma coisa que não se sabe o que é, para ser uma coisa palpável, com resultados absolutamente visíveis em duas instituições que nos orgulham enquanto portugueses. Muito obrigado, José, muito obrigado, Nuno. Rui, temos que fazer mais, não é? Temos que voltar a reunir. E a todos os que participaram, queria-vos agradecer imenso a vossa participação e fica prometido que vamos voltar a reunir neste modelo sobre este tema. Muito obrigado a todos. Um abraço.